Boa noite, irmãos. Mais uma vez, bem-vindos ao PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Muita satisfação em compartilhar a palavra com os irmãos essa noite. E hoje nós estudaremos uma passagem do livro de Atos 4, versículo 23 ao 31. E lembrando aos irmãos que estamos estudando esse livro do Novo Testamento, e estudamos o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, estamos estudando o quarto capítulo do livro de Atos. E só para a gente lembrar, estamos falando do DNA da Igreja do Senhor Jesus, do genoma. Estamos tentando mapear o genoma da Igreja do Senhor Jesus, que começou naquela afirmação. É como se fosse uma sinfonia com movimentos variados. O primeiro movimento foi a afirmação de Pedro, onde Jesus pergunta para Pedro o que as pessoas achavam que Jesus era e o que Pedro achava que Jesus era. E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou: sobre esta pedra eu levantarei a minha igreja. Sobre a afirmação de Pedro, segundo a qual Jesus é o fundamento primeiro, é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Então, o primeiro movimento desta sinfonia maravilhosa foi a afirmação de Pedro. Depois veio a promessa de revestimento, lá no primeiro capítulo, onde fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Depois veio no capítulo 2 o revestimento propriamente dito. Eles estavam reunidos e veio um grande vento impetuoso e baixou sobre eles algo como se fossem línguas de fogo. É o revestimento de Pentecostes. Depois do revestimento veio os prodígios propriamente dito. Pedro e João na porta da Formosa olharam com o olhar de Jesus para aquele coxo que ali mendigava e disse: não tenho prata nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, e recebe aí. E recebe o milagre aí na tua casa também, irmão. Recebe o milagre, porque o Evangelho, porque a palavra do Senhor é prodígio para a vida dos homens também. Então estamos no movimento de prodígio. E depois veio a perseguição no terceiro capítulo, onde Pedro e João foram aí retalhados, começaram a ser perseguidos pelos maiorais, Anás, Caifás, os representantes do judaísmo. E eu disse no último encontro nosso que a igreja, quando estava debaixo de perseguição, ela se multiplicou. Os prodígios se multiplicaram para anunciar que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador. E essa mensagem poderosa, eu disse que ela é subversiva, porque ela tem uma incompatibilidade com a cultura que estava posta, com o regime que estava posto, que era greco-romano, uma cultura hedonista herdada dos gregos. E essa mensagem poderosa de que um Deus morreu numa cruz, ela soou como loucura para aquela época. E eu disse também que a cultura do reino, ela é
se levanta contra a cultura do mundo, né? E hoje nós vamos falar de uma época, de um movimento da perseverança. Só lembrando, afirmação de Pedro, promessa de revestimento, o revestimento, a retaliação e a perseverança. Perseverança da igreja primitiva, perseverança na oração, no partir do pão e na comunhão. Essas foram as armas que a igreja primitiva usou para combater o sistema mundo, o sistema que estava posto naquela época. E a cultura do reino é incompatível com a cultura que está posta no mundo. Quando essa incompatibilidade desaparece, há uma mistura nefasta para a igreja do Senhor Jesus. Interessante que, perseverando na doutrina dos apóstolos, como está escrito lá no capítulo 2, versículo 42 ao 47 de Atos, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Essas três coisas tornam a igreja um coletivo forte o suficiente para resistir ao sistema mundo, e resistir anunciando Jesus, resistir anunciando que há um Salvador, resistir anunciando que há um rei constituído sobre o tabernáculo. E é isso que é a principal missão da igreja, era da igreja primitiva, é da igreja hoje. É avançar no sentido de destruir as barricadas que o inimigo levanta contra a ação do Espírito que está na igreja. O Espírito que está na igreja é santo. O Espírito que está no mundo é iníquo. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Há uma incompatibilidade e, consequentemente, há uma perseguição, mas é uma perseguição que está de certa forma maquiada. A igreja não percebe que ela está sendo perseguida, mas espiritualmente estamos debaixo de um ataque que nunca sofremos com tanta força. E é esse ataque com tanta força, mas que é quase imperceptível, aonde os nossos padrões, os nossos valores vão se misturando e o inimigo vai agindo de dentro para fora para criar a apostasia, o amor de muitos esfriaria. É o que está acontecendo. É uma perseguição, mas é uma perseguição que não vem de fora, uma perseguição que vem de dentro, né? Com os religiosos se levantando, com gente que não tem compromisso com o reino, ganhando visibilidade na televisão. Então estamos debaixo de perseguição, sim. E é um momento de perseverar como a igreja primitiva perseverou. Em 4 séculos ali de trabalho, do boca a boca, de anunciação, daqui a pouco o cristianismo se tornou religião do Estado romano, sob o imperador Teodósio, Constantino, e continuou sobrevivendo a mensagem de Cristo. Deus, ele deu resiliência, Deus, ele deu flexibilidade, e é isso que nós precisamos resgatar, essa qualidade da igreja ser uma máquina ágil, veloz e dinâmica de combater o mundo, de combater o sistema muito, de combater aquele que está imperando, que está realmente movendo os dados, movendo as peças no tabuleiro. É o diabo que está movendo as peças hoje para bloquear, para se levantar contra a igreja do Senhor. É por isso que nós precisamos avançar para destruir as tranqueiras, né? as barricadas
que o inimigo coloca no caminho, no avanço da igreja. E uma das principais barricadas que o inimigo levanta é a religiolatria. Eu estou cunhando aqui um neologismo para falar da idolatria em relação às religiões. O espírito religioso é um opositor do Espírito de Deus. Jesus não veio pregar uma religião, Jesus é o caminho. Então esse espírito religioso se levanta para bloquear o avanço da igreja. Essa é a primeira barricada que nós precisamos derrubar. A segunda barricada é o egoísmo. O cristianismo deu uma visibilidade ao homem, tornou o homem um indivíduo em relação ao social, em relação ao Estado que era opressor. Porém, houve ao longo da história um individualismo exacerbado que virou um egoísmo. Essa é a barricada principal que precisamos derrubar, e ela está dentro da igreja. A terceira barricada é a egolatria, que é o egocentrismo, é tudo centrado no egoísmo humano, e a gente perde a noção do coletivo, a gente perde a noção de que a igreja é sim um coletivo. E aí precisamos derrubar a barricada do egocentrismo e da egolatria. A outra barricada que nós precisamos quebrar é o antropocentrismo, é o homem como centro do mundo, como centro do universo. Isso já nos levou para o profundo do abismo, isso trouxe soberba ao nosso coração. E nós precisamos retornar, sair do antropocentrismo e entrar na era da graça de fato, onde só tem um nome no centro. Jesus é o centro. Jesus é o Rei, Jesus é cristocêntrica, tem que ser cristocêntrica. A nossa fé, a nossa busca tem que ser cristocêntrica. Então, deixar de lado o antropocentrismo e entrar de fato na época da graça. E a última barricada que precisa ser destruída, que é um dos pilares do sistema que nós vivemos, é o consumismo. Hoje nós temos consumismo dentro da igreja. Consumimos os nossos ídolos, consumimos os nossos astros gospels, consumimos tudo que eles produzem, e muitas coisas que eles produzem são verdadeiros lixo. Isso é a maior verdade. Com humildade eu digo isso, mas nós viramos ávidos consumidores de um modismo chamado mundo gospel. Mas o Senhor te levantou para falar contra tudo isso aí, porque o Espírito que está em você se opõe ao Espírito que está no mundo. Amém? E aí você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Receba essa mensagem hoje, receba poder para se levantar contra o Espírito que está no mundo. O Espírito que está em você te torna um discípulo. O Espírito que está no mundo torna as pessoas seguidoras de pessoas vazias. Tem pessoas vazias tendo milhares de seguidores, mas Jesus Cristo não quer seguidores, Jesus Cristo quer discípulos. É por isso que nós, como igreja do Senhor, queremos formar você como discípulo. Isso é o trabalho ininterrupto dos pastores, para fazer de você um grande discípulo do Senhor Jesus. Amém? Estamos no movimento de perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na fé, no partir do pão e na comunhão. Esse é o segredo para resistir ao sistema mundo hoje. E a igreja é uma poderosa máquina, ágil, dinâmica e veloz, uma máquina de combater o sistema mundo. Esta é a verdade. Amém? Fiquem com Deus. Recebam essa palavra hoje. Que essa palavra toque o teu coração e te transforme numa pessoa que Deus tenha confiança. Uma pessoa em que Deus possa usar. E uma pessoa que vai abençoar muitas outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe hoje, meu querido.